Se tem uma coisa que Rick and Morty faz muito bem é enganar você com um episódio que parece bobo na superfície, mas que esconde um monte de referências, callbacks e piadas metalinguísticas. E o Jerry Bud é exatamente isso. À primeira vista parece só mais um episódio absurdo com um cachorro e o Jerry passando vergonha, que convenhamos já seria um episódio bem normal para a série. Mas, quando você começa a destrinchar, percebe que existem duas histórias completamente diferentes acontecendo em paralelo. Então, hoje nós vamos separar tudo direitinho, porque esse episódio tem basicamente duas tramas. A trama do Jerry, que gira em torno da entrevista de emprego e da transformação causada pelos vermes, e a trama do Morty, que se envolve com a visita do cachorro dele e todo o retorno da mitologia dos cães inteligentes. E a gente já começa pelo título. Jerry Bud é uma referência claríssima a Air Bud, o filme do cachorro atleta dos anos 90. A piada do título já entrega o tom do episódio. Jerry Bud mistura Jerry com Bud, sugerindo algo entre parceiro, companheiro e mascote. Só que, como toda boa piada de Rick and Morty, ela funciona em vários níveis. De um lado, temos a história envolvendo cachorros, então Air Bud faz sentido imediatamente. De outro, temos o Jerry, que em muitos momentos da série já foi tratado com a mesma dignidade de um Golden Retriever confuso. E não me entendam mal, isso é um elogio ao Golden Retriever. Bom, vamos começar pela trama do Jerry. Logo no início, nós vemos o Jerry em um contexto extremamente apropriado para ele. Vulnerável, ansioso e prestes a ser julgado por estranhos. Ou seja, uma entrevista de emprego. E, sinceramente, poucas coisas representam melhor o terror moderno. O Jerry já entra carregando tudo que define o personagem: insegurança, necessidade de aprovação e aquele talento especial para parecer culpado, mesmo quando não fez absolutamente nada. Se você já reparou, o Jerry tem uma habilidade quase que sobrenatural de piorar qualquer situação social. Bom, ele consegue transformar um bom dia em um pedido de desculpas. E é durante esse arco que entram os vermes. Visualmente, essa parte do episódio muda bastante o tom e começa a abordar o horror corporal. E a primeira referência forte aqui é Slither. Se você conhece esse filme, sabe exatamente da energia que eu estou falando. Organismos viscosos, parasitas, grotescos, mutações nojentas e aquela mistura perfeita entre nojo e humor. Rick and Morty adora esse tipo de estética porque consegue deixar você rindo e desconfortável ao mesmo tempo. Quando os vermes entram no Jerry, o episódio começa a brincar com um truque clássico de ficção científica. Isso remete a obras como Invasion of the Body Snatchers e Puppet Masters, ambas centradas na ideia de invasão biológica e perda gradual da autonomia. Só que aqui vem a virada genial do roteiro. Ao invés de simplesmente controlar o Jerry, os vermes melhoram o Jerry. E é aqui que entram as referências de aprimoramento cognitivo. Muita gente pensou em Lucy quando viu essa parte. E eu entendo totalmente. Afinal, em Lucy temos a expansão absurda da capacidade cerebral, reflexos e percepção. Mas, honestamente, eu acho que Limitless ainda é mais parecido. Em Limitless, vemos um cara relativamente comum se transformar em uma versão absurdamente eficiente de si mesmo, depois de consumir uma substância que aumenta sua capacidade mental. Isso descreve perfeitamente o que aconteceu com o Jerry. E, de repente, ele pensa melhor, reage mais rápido, fala com confiança e parece totalmente funcional. O que, no caso do Jerry, já entra no campo da fantasia científica pesada. Mas se eu tivesse que apontar a maior referência dessa trama, eu continuaria apostando em Futurama, especialmente no episódio Parasites Lost. Bom, nesse episódio, o Fry recebe vermes que reorganizam o seu corpo por dentro, melhorando músculos, coordenação, inteligência e a saúde de forma geral. É praticamente o mesmo conceito narrativo. A diferença é que Rick and Morty adiciona muito mais sarcasmos, com muito mais horror biológico. Conforme os vermes continuam atuando, o episódio também começa a satirizar algo extremamente moderno: a obsessão por autoaperfeiçoamento. Biohacking, nootrópicos e performance máxima. Produtividade, o tal do upgrade humano. A pergunta vira quase filosófica. O que acontece quando você remove as falhas de alguém?
E no caso do Jerry, isso é ainda mais engraçado, porque as falhas dele ocupam uns 80% da personalidade dele. Conforme o Jerry evolui, ele começa a parecer uma versão idealizada de si mesmo, confiante, inteligente, preciso, e essa é uma das maiores piadas do episódio, porque ver o Jerry completamente desconfortável parece errado. Parece quase uma realidade paralela quebrada. É como ver o Maury dando um conselho emocional sem gaguejar. Você sente que algo no universo acabou saindo dos trilhos. Bom, a partir da metade da trama, o horror corporal aumenta bastante. Aqui as influências de Cronenberg ficam fortíssimas, especialmente em The Fly, a mosca. Mutação progressiva, transformação física irreversível, perda de forma humana tradicional. Rick and Morty já brincou com Cronenberg várias vezes, então isso parece uma homenagem natural. Isso nos leva a um clímax da trama do Jerry. A grande pergunta que deixa de ser: os vermes são bons ou são ruins? E vira: se você tirar todos os defeitos do Jerry, ele ainda é o Jerry? E a resposta do episódio é brilhante, porque a punchline final continua sendo a mesma. No fundo, o Jerry continua sendo o Jerry. Você pode dar inteligência avançada, reflexos superiores e upgrades biológicos, mas existe algo essencialmente Jerry que persiste. E essa talvez seja a piada mais cruel e mais engraçada da história inteira. Bom, agora vamos para a segunda trama, que é a trama do Maury. E aqui o episódio muda completamente de energia. Enquanto a história do Jerry mergulha em um horror biológico e sci-fi de aprimoramento, a trama do Maury trabalha com callbacks de nostalgia. Quando o Maury vai visitar o cachorro, a primeira referência óbvia é Law and Order Dog, lá na primeira temporada. Esse episódio foi responsável por introduzir o Snowball e toda a sociedade dos cães inteligentes. Jer Bud finalmente revisita esse conceito e pergunta algo que fãs se perguntavam há anos: o que aconteceu com os cachorros depois que eles deixaram a Terra? E aqui é que o R. Bud volta com força total. A presença dos cães no episódio não é apenas estética, ela faz parte da estrutura temática. Temos novamente a ideia de relacionamento entre humanos e cachorros, só que agora em um contexto muito mais complexo. Além de R. Bud, essa trama também ecoa em Planeta dos Macacos e Animal Farm, ambas histórias sobre animais transcendendo seu papel tradicional e ultrapassando humanos em poder de organização. O mais engraçado da trama do Maury é que ele continua sendo o Maury. Isso significa ansiedade, insegurança e surtos emocionais constantes. O Maury tem aquela energia de adolescente que já nasceu cansado e consegue entrar em pânico antes mesmo do problema acontecer. Se o Rick dissesse: Maury, relaxa, hoje nós não vamos quase morrer, o Maury provavelmente começaria a gritar só por causa do quase. Bom, conforme ele interage com o cachorro, a série brinca com uma inversão interessante de poder. Quem domesticou quem? Esse tema já existe em Law and Order Dog e retorna aqui com ainda mais peso. Humanos sempre se colocam como espécie dominante, mas os episódios como esse adoram virar a mesa e mostrar o contrário. Existe também uma camada emocional inesperada nessa trama. Apesar do humor, o episódio trabalha lealdade, afeto e projeção emocional entre humanos e animais. Isso ajuda a equilibrar o caos grotesco da trama do Jerry. Enquanto uma história explora a transformação física e identidade, a outra explora o vínculo, memória e evolução social. E essa dualidade justamente que faz Jerry Bud funcionar tão bem. No clímax, as duas histórias começam a conversar tematicamente. A trama de Jerry pergunta o que sobra da sua identidade quando você remove os seus defeitos. A trama do Maury pergunta como relações mudam quando estruturas tradicionais de poder desaparecem. Em ambas, existe uma questão central sobre transformação. Mudar significa evoluir ou significa perder algo essencial? Isso é muito Rick and Morty. Por baixo de piadas absurdas, a série quase sempre esconde questões existenciais bem interessantes. No fim, Jer Bud consegue equilibrar duas histórias completamente diferentes sem perder a identidade. De um lado temos o horror corporal de ficção científica clássica e do outro temos a nostalgia, callbacks e sátira social envolvendo cachorros inteligentes. E no centro de tudo, continuam o Jerry e o Maury, dois personagens que conseguem ser absolutamente diferentes e igualmente caóticos. Um porque transforma qualquer situação em vergonha alheia
e outro porque consegue ter um ataque de ansiedade em tempo real. E talvez seja justamente por isso que o episódio funciona tão bem. Porque, por mais absurda que seja a ficção científica, o caos emocional desses dois continua sendo estranhamente humano. E essa sempre foi uma das maiores forças de Rick and Morty. Bom, e aí? Gente, vamos ver se esse tipo de vídeo aqui vai dar certo. Eu posso falar um pouco mais. Eu quero fazer vídeos que não seja simplesmente descrevendo o episódio, falando absolutamente o que aconteceu no episódio. Pô, já viu o episódio. Eu quero fazer um pouco diferente, eu quero ir um pouco mais a fundo e falar sobre as referências e falar sobre o que está acontecendo em todas as camadas do episódio. Esse episódio ele pode parecer mais simples, mas ele tem muitas camadas. Ele mostrou duas coisas extremamente interessantes. Coisa número 1 é que o Morty vai muito bem sem o Rick. Então, a gente sabe que o Morty pode virar, sim, um Evil Morty. E outra coisa muito importante, que mostra que o Jerry, sem a ansiedade, sem as frustrações, sem a depressão, ele é fodão, ele é muito bom, cara. Olha toda a trama que ele criou para poder vender uma campanha mágica, que é a campanha Beba, pro cara lá das vodka. Eles mostram realmente que tanto o Jerry quanto o Morty podem ser personagens bem mais complexos, bem mais inteligentes e bem mais completos do que nós temos até agora na série. Tá bom, gente? Valeu!